Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Dario Tópico Sou eu, blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Você que me acompanha pelas redes sociais, sem palavras, estamos no Google Plus, você que acompanha desde a época do Orkut, sem palavras, viu? Muito obrigado mesmo. Você que acompanha pelo seu e-mail, pelo seu blog, pelo seu vlog. E você que me conheceu através da comunidade que eu gosto tanto de Yahoo Respostas, sem palavras, grato pela confiança de todos vocês. E mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada cidade americana. E hoje vamos falar sobre educação. E o tema de hoje é um tema central aí, muito importante. Você, meu amigo, minha amiga, eu falo em específico para você, meu amigo, minha amiga, que faz o curso de licenciatura. Principalmente quem faz o curso de licenciatura em pedagogia. O licenciado em pedagogia, na verdade, vai ser o futuro pedagogo também, correto? Então, nesse sentido, vamos falar sobre um tema na educação que é o construtivismo. O que é o construtivismo? Uma teoria epistemológica criada por Jean Piaget, que era suíço, né? E fez a sua teoria que o sujeito, em interação com o objeto, ele aprende. Então, o professor já não é mais o bastião do conhecimento, correto? Ele é o mero assistente do aluno que vai levar esse aluno a ele mesmo buscar o conhecimento. Nesse sentido, meus amigos, minhas amigas, de tanto ler sobre o construtivismo, de tanto ouvir outros autores e críticas ao construtivismo, você começa a perceber logo de cara que essa teoria, quando você vai alfabetizar, ela tem graves erros aí, né? E quais são esses erros? Se o sujeito constrói o conhecimento em interação com o objeto, pense aí no tabuleiro de xadrez. Uma criança em interação com o objeto xadrez vai aprender xadrez, mas não é bem isso. Vai precisar de uma pessoa que seja um intermediário, correto? Outro ponto interessante é que a civilização humana, no que tange à alfabetização, levou milhares de anos para conseguir fazer os códigos, né? Os signos, que são as palavras, né? As palavras são signos que representam um som. Você vê o A, né? Você vê uma palavra escrita, aquela palavra representa, né? Um som, uma pronúncia, correto? Mas, depois de fazer o alfabeto, né? Depois de fazer as sílabas, tudo isso aí, você achar que um aluno vai conseguir sozinho entender as palavras, meio complicado. Você vai exigir do aluno um esforço muito grande que poderia ser facilitado de uma maneira mais organizada. Por exemplo, quando você veja uma criança, tem minhas sobrinhas agora, né? Luna, Olivia e Lara, minhas 3 sobrinhas. Amo de paixão vocês 3, viu? Elas estão começando a falar. Então o ser humano, por observar minhas sobrinhas, eu chego à conclusão que o ser humano começa a aprender a falar. Depois ele vai aprender a escrever. Correto? Então, a consciência fonológica é muito importante. Mais do que as sílabas ali. Correto? Isso tem que ficar muito claro para você que vai ser o futuro professor aí, professora, pedagogo, pedagoga, psicopedagogo, né? Não importa muito. Você que vai lidar com a educação.
correto? Essa consciência fonológica é muito importante. E passar essa consciência fonológica para as crianças é de suma importância. Então aí nós temos uma dicotomia entre o construtivismo, uma teoria que não é por incrível que pareça, o construtivismo não é um método de ensino, mas no Brasil está consolidado. Então, nós temos que ter críticos, pessoas que saem da faculdade e das universidades. Fizemos um vídeo também, né? Vou deixar abaixo do vídeo a descrição, na descrição, um vídeo que fizemos sobre a diferença entre uma universidade e uma faculdade. Você que vai pegar seu diploma, você vai poder exercer sua profissão normalmente, né? Se você fez pedagogia, quer numa faculdade ou numa universidade, o seu diploma vai ter o mesmo valor. Só que tem algumas diferenças técnicas aí que eu explico no vídeo. Abaixo na descrição vou deixar para vocês. Vou deixar também um vídeo do professor filósofo Olavo de Carvalho, grande mestre, sem palavras, professor, falando sobre o construtivismo. E vou deixar um link também de um artigo muito interessante para que você possa ler, né, sobre construtivismo e a alfabetização, um casamento que não deu certo. Então você, meu amigo, minha amiga, você não pode acreditar que o construtivismo vai ser a salvação da lavoura. Então, um pedagogo ele tem que ter a mente aberta. O símbolo da pedagogia é o quê? Uma coruja. Por que é uma coruja? A coruja ela consegue enxergar no escuro. Então, o pedagogo ele tenta extrair do aluno algo que as pessoas não estão vendo. E a coruja consegue dar um giro com o seu pescoço de 180 graus. Então consegue ver todas as direções. Então, um pedagogo que fica num método que não é método de ensino, propagando isso, sem ter uma criticidade com isso, sem avaliar isso, e a educação brasileira está indo por ralo, isso é muito perigoso, muito preocupante também. Então, voltando ao ponto do construtivismo, quando você interage com um objeto, você pode percebê-lo. Correto? Se você vê um desenho aí, eu fiz muito na época do Senai, estudei no Senai Nadir Dias de Figueiredo e no Senai Mariano Ferraz da Vila Leopoldina. O Nadir Dias de Figueiredo ficava em Osasco ali no Presidente Altino. Fica do lado do hospital, né? Então um abraço para as turmas aí de 84, 85 aí e 83 no Senai de São Paulo. Um abração a vocês. E no Senai nós aprendíamos traçado de caldeiraria. Se você mostrar um traçado de caldeiraria para uma pessoa e ela tentar entender aquilo, ela não vai muito longe, mas se você explicar o que é, ela vai entender melhor. Se um adulto precisa de uma explicação para algo complexo, imagina uma criança. Né? Parece brincadeira, mas é aquela questão de que a consciência fonológica, voltando a essa consciência fonológica, já é o processo de alfabetização. Então você pai, você mãe, você meu amigo, minha amiga que me segue, as criancinhas aí que eu sei que tem, né, que gostam de brincar de ser professor, professora, obrigado aí por estar acompanhando nosso trabalho aí, sem palavras, viu? Sucesso a vocês, espero que vocês no futuro se tornem grandes professores e professoras, viu? É o nossos votos daqui. Então, a consciência fonológica ela é passada na oralidade. Então, pai e mãe, procure falar as palavras corretamente para as crianças. Né? Leia historinhas para as crianças antes delas dormirem, né? Ir dormir.
os livros de criança tem bastante ilustrações, né? Lê as historinhas lá. Essa audição da criança, de tanto ela ouvir, ouvir aquilo ali, ela vai começar a associar, compreendeu? E ela vai exercitar o cérebro dela. Quando ela começar a ter um encontro com as palavras e com as letras, ela vai conseguir fazer a associação. Entendeu? Por isso que você ensinar a sílaba primeiro não é interessante. Muito embora esse método seja superior ao do construtivismo. Então, a consciência fonológica é muito importante. Por que você vê? Por exemplo, eu tive amigos aí, tinha uma amiga de faculdade que era colombiana. Então, de tanto ouvir a gente falar e ver os objetos que nós estávamos apontando, a pessoa começava a associar e pegar a consciência fonológica. É por isso que quando um brasileiro vai para os Estados Unidos, fica 1 ano lá, 2 anos, ele começa a aprender a falar inglês rapidamente, porque ele vai adquirindo a consciência fonológica. E os métodos de ensino do inglês aqui no nosso país, geralmente, te enche de gramática, né? Te enche de gramática, e você não consegue aprender a conversar. E uma pessoa vai lá para os Estados Unidos, fica 1 ano lá, e aprende a conversar inglês e a ouvir e entender bem. Depois ele vai partir para a gramática. Quando ele parte para a gramática, ele começa a entender e aquela gramática vai fazer sentido para ele, né? Então as pessoas invertem as coisas. O construtivismo é aquela coisa. Você tem que aprender a andar de bicicleta. Você quer aprender a andar de bicicleta sem aprender a andar. É possível isso? Aprender a andar de bicicleta sem aprender a andar primeiro? Então é isso o construtivismo. Resumindo, não vou ficar em cima do muro, não vou poupar palavras. Construtivismo é uma bela de uma porcaria que levou a educação do Brasil aos últimos lugares. Nos Estados Unidos, né, na França, isso aí já foi tirado. Eles não estão utilizando mais. Então por que nós estamos utilizando ainda? Agora você, professor, você pedagoga, que dentro da sua sala de aula você sabe disso tudo e tenta ensinar o melhor para o seu aluno, parabéns, você está nadando contra a maré, correto? Então, parabéns mesmo, né? Vocês são heróis, né? Heroínas também. Então, nesse sentido, a consciência fonológica é primordial e sempre vamos precisar da intermediação, da orientação de um professor. Vou te dar um outro exemplo aqui. Se eu falar para você sobre aparelhamento ideológico do Estado, é um termo complexo para muita gente, uma pessoa simples compreender. Se eu dou um exemplo de que, pensa aí num aparelho, que é um conjunto de peças que juntas cumprem uma função. O aparelho do Estado, o aparelhamento, significa que são colocadas pessoas em cada função para desviar o governo para a corrupção. Se você dá um exemplo como esse, por exemplo, você está usando a técnica, usando um jeito de tentar trazer algo complexo de uma maneira mais simplificada para que aquela pessoa possa entender. Correto? Então, é mais ou menos isso. Então, você que vai ser o futuro educador, futuro professor, futuro pedagogo aí, eu tenho os nossos vídeos, nosso objetivo é fazer com que você não só se alimente com o que a faculdade te dá, vá além, né? É muito bacana você ter um diploma, muito bacana, muito bonitinho, mas você, ao portar um diploma, você tem que também portar o conhecimento que as pessoas estão vendo ali, que está escrito. Se você é um pedagogo, você tem que ter conhecimentos mínimos necessários para ser um pedagogo realmente. Conhecer sobre a alfabetização, conhecer sobre os métodos que tiveram e que tem, as críticas ao construtivismo, né, o que é a consciência fonológica, né, o que é brincar, cuidar, né,
o que é aprender, ensino-aprendizagem, né? Por que fazer lição de casa? Qual que é o objetivo da lição de casa? Por que tem que ter o ditado, né? Por que tem que ter chamada oral? Essas coisas todas, essas técnicas de memorização, técnicas de ensino, né? E um outro fator grave aí, para encerrar, para o vídeo não ficar longo, o pessoal fala sobre a memorização, né? Esse pessoal construtivista gosta de, não pode ter decoreba. Olha, a memorização faz parte do processo. Se você perde sua memória, você não vai saber nem quem você é. Sabe essas pessoas que têm Alzheimer? Elas não lembram quem elas são e nem quem são os seus entes queridos. Então, a memorização faz parte do processo. O pessoal confunde decoreba, né? Decorar, que nem os alunos fazem, né? Já viu os alunos? Tá tendo prova hoje. Não, hoje vai ter prova. Então, ele estuda de tarde, de manhã ele fica tentando decorar as coisas, tal, não conversa com ninguém, tal, chega na sala de aula, quer que a prova aconteça logo, para o conhecimento não sair fora dele. Você sabe do que eu estou falando, né? Então isso é um decoreba. Mas minha mãe dizia, decor e salteado. Decor significa quando você consegue interiorizar no coração. Compreende? Se você vai aprender tabuada, é um exercício para o seu cérebro. Quando você consegue interiorizar a tabuada, quando você for resolver certos problemas, você vai ter mais rapidez. Vai ficar pensando muito, né? Então, se você não usa o seu cérebro, o que vai acontecer com ele? Correto? Uma pessoa que nasceu no meio do mato, né? Que não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, ela vai usar pouco o cérebro dela, entre aspas. Mas para viver naquele lugar lá complexo, no meio do mato, vai ter que se virar. Então, se você tem todo esse conteúdo que nós temos hoje em dia e não utiliza, você está na mesma condição daquela pessoa que tem dinheiro, mas não usa. A pessoa que tem dinheiro e não usa é a mesma coisa da pessoa que não tem dinheiro. Então, tire proveito dos conhecimentos que a humanidade fez até aqui e tente tirar proveito. Você que é pedagogo, para encerrar de fato agora, pense aí como a Índia e a China conseguem produzir juntas, acho que 300 mil PhDs por ano. E o Brasil 1.000 e pouco. E a maior parte desses PhDs tem uma grande quantidade de composições científicas que são referendadas por outras pessoas do mundo inteiro, né? Então, é isso aí. A educação nós perseguimos, né, uma melhoria. Se nós chegamos na educação e está lá embaixo, nós temos que subir para os níveis mais altos. Tá ok? Então, mais ou menos isso. O construtivismo é uma bela porcaria. E a educação no Brasil, um dos fatores é esse aí. Tá ok? Tem outros. Em outros vídeos falaremos. No próximo vídeo, vamos tentar falar um pouco sobre Paulo Freire, né? O que achamos de Paulo Freire. Para você, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado até aqui. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.